Beleza, segunda vez que eu gravo isso, que a primeira vez falhou, que delícia. Tudo bem, vamos lá. Simples. Prova de Sociologia amanhã, matéria Contratualistas, Maquiavel e Realismo Político. Essas últimas estão interligadas, entendeu? Então dá pra falar bem rapidinho. O problema é contratualistas. Vamos lá. Contratualistas, o que são? São 3 filósofos que falam sobre o contrato social, que eu vou explicar o que é. A gente precisa estudar aqui. Hobbes, Locke, Rousseau. Os 3 maiores, eu gosto muito deles. Realmente, as teorias deles são incríveis. Vamos lá. Vamos definir primeiramente o que é o contrato social. É aquilo que o governante firma com o governado. Entendeu? Por exemplo, a gente está no estado de natureza. A gente está na selva. Vamos lá. Período paleolítico. Neandertais. Estamos na selva. Aí, para sair daquela selva, por algum motivo, seja porque tá muito ruim, seja porque a gente precisa garantir nossos direitos alienáveis, ou seja porque tá bom e, sei lá, a gente só quer sair, a gente firma um contrato social, entendeu? Onde a gente abdica, olha só, onde a gente abdica dos nossos direitos para ganhar alguma coisa, para ganhar proteção, entendeu? Deu pra entender? Esse é o contrato social, tá aqui em algum lugar que eu não tô achando, mas eu já expliquei aqui. Esse é o contrato social. Como eu disse, o filósofo que a gente precisa saber. E o que a gente precisa saber de cada filósofo? 4 coisas. Cada um vai ter uma ideia sobre essas 4 coisas. Primeiramente, o que é o estado de natureza? Segundamente, o que é o contrato social? Terceiro, o que você tem direito de fazer depois do contrato social? E o que é propriedade para esse filósofo, entendeu? Perfeito? Entendemos isso. Hobbes. Vamos começar aqui, sem problema. Hobbes é o mais difícil de todos nessa matéria. Então vamos lá. Pro Hobbes, o estado de natureza é caótico, é guerra pra todo lado, é tiro, bomba, porrada, não, entendeu? As pessoas se matam porque não tem lei, entendeu? Não tem alguma coisa, eles não tem lei que não possam se matar, entendeu? Não tem nada acima deles. Então o contrato social vem justamente para garantir um pouco de paz naquele momento que todo mundo está se matando. Ou seja, eles se reúnem, segundo Hobbes, a humanidade se reuniu e elegeu uma única pessoa para ser o monarca, para ser quem detém o direito de tudo. Esse monarca tem o direito de matar, tem o direito de decidir as grandes decisões do Estado, entendeu? Para Hobbes, como eu disse, o estado de natureza é selvageria. Então, os humanos fazem um contrato social que a gente entrega nossos direitos ao monarca para que ele não governe e a gente não se mate e não seja tão caótico assim, entendeu? É esse o objetivo do contrato social. Para sair desse estado de natureza selvagem, entendeu? Agora, o monarca precisa ser absolutista, entendeu? O monarca precisa mandar em tudo. O direito político que você tem depois de firmar esse contrato social é se manter calado. O monarca manda em qualquer aspecto da sua vida, entendeu? É super absolutista. O Hobbes é um filósofo que defendia o absolutismo. Vamos lá. Como eu disse, agora não tem mais. Você não pode mais matar, você não pode mais roubar, porque existe uma lei, existe algo acima de você, entendeu? É esse o papel do monarca para Hobbes. Pedir que se matem. Esse é o papel do contrato social. Se você não entendeu, o contrato social é um contrato que você faz, né? Com alguém. Não, você não faz um contrato com alguém, né? É um contrato que você faz em que você dá a liberdade que você tem, a liberdade de matar, a liberdade de roubar para alguém, para que ele governe vocês, para que ele forneça proteção. Deu para entender? É esse o contrato que a gente está fazendo aqui. Agora, uma coisa muito importante para o Hobbes é a ideia de Leviatã. Esse é o Leviatã. O Leviatã é o monarca, o Leviatã é o Estado com E maiúsculo, entendeu? O monarca absolutista, ele tem poder sobre a religião, como está representado aqui com o cajado, qual é o nome mesmo disso? É o cajado mesmo.
com o cajado, ou seja, na mão esquerda dele ele tem o poder sobre a religião, na mão direita dele ele tem poder sobre os militares, entendeu? Ele tem poder religioso, poder militar, e na cabeça dele tem a coroa, que é o poder que ele tem de legislar, de fazer leis, de fazer regras. Deu pra entender perfeitamente o que é um Leviatã? Como eu disse, tudo aqui explicado, resumidamente, muito bom. Agora, a propriedade pro Hobbes é nada. O Estado tem direito sobre você. Então, a propriedade primeiro é do Estado, depois é sua. Deu pra entender? O Hobbes é o autor, entre aspas, né? Ele fala no seu livro, mas ele não é declaradamente o autor, da frase: o homem é o lobo do homem, entendeu? Eu ia falar, não. O lobo do homem é o lobo. John Locke, segundo filósofo. John Locke, vamos lembrar de capitalismo. Ele é um total capitalista. Se a gente lembrar, é o discurso dele que é proclamado na independência dos Estados Unidos, entendeu? Porque, vamos saber aqui, pro Locke, o estado de natureza não era ruim nem bom, entendeu? Não peida nem cheira. Deu pra entender? É algo no meio termo, assim. Os humanos não são ruins, os humanos não são maus no estado de natureza. Mas, ainda assim, o Estado precisa existir, o contrato social precisa existir a fim de que 3 direitos inalienáveis sejam garantidos: direito à vida, liberdade e propriedade, entendeu? O que você precisa lembrar de Locke são os direitos inalienáveis que ele pressupõe, entendeu? Vida, liberdade e propriedade. Visando isso, o Estado é criado, entendeu? O contrato social é firmado justamente por causa disso. Ou seja, o objetivo do Estado pro Locke é justamente garantir o cumprimento desses direitos inalienáveis, entendeu? Beleza. Agora, o que é propriedade pro Locke? Propriedade é um direito seu. Como eu disse, você tem um direito inalienável às propriedades. Você tem direito aos seus bens. Se você trabalhou, se esforçou para isso, isso é seu e só seu. Nenhum Estado pode mexer nisso, entendeu? Outra coisa interessante para se destacar do Locke, né, é que se o Estado não cumprir com esses deveres, né, que é garantir os direitos inalienáveis, você pode derrubar o Estado. Foi essa premissa usada na independência dos Estados Unidos. Incrível, não acha? Último, Rousseau. Para ele, o estado de natureza é bom. Ou seja, as pessoas são boas, tem paz, tem calma, tem felicidade no estado de natureza, entendeu? As pessoas são os bons selvagens, é isso que ele chama de pessoas boas. As pessoas são boas porque elas não têm tantas relações com o outro, entendeu? Eu conheço minha família aqui, eu conheço os outros neandertais que estão pra lá, mas a gente não tem tanta relação assim. O problema começa quando as pessoas começam a se juntar, entendeu? A se aglomerar. Aí sim tem problema. E aí sim que a sociedade corrompe, assim que as pessoas se corrompem, entendeu? A frase "o homem nasce bem, bom e a sociedade corrompe" é dele, perfeitamente. Agora, para ele, a sociedade civil nasce naturalmente. E o objetivo do Estado, o contrato social, o contrato que a gente firma, é que o Estado pode legislar sobre a gente, contanto que ele siga a vontade geral. Que ele siga o que nós, a população, quer. Muito diferente do Hobbes, né? Que falava do Estado absolutista, aqui ele fala de uma vontade geral. Lembra a democracia ateniense, né? Onde todo mundo tinha direito de dar um palpite na política. Deu pra entender? Aqui, ó. Direito político, né? Após o contrato, você tem direito de mandar sobre tudo. Quem exerce a soberania é o povo, entendeu? De forma indireta. De forma direta, perdão. Garantido a liberdade e igualdade. Agora, não quero dar um bolo na nossa cabeça, mas esqueci de falar sobre isso. Calma aí, a gente tá falando lá do Rousseau, agora a gente tá voltando pro Hobbes.
E aqui, ó, na teoria hobbesiana, Estado absolutista, tá vendo? O monarca. Mas é interessante destacar que o Estado absolutista só funciona se as pessoas acreditarem nele, né? Se as pessoas abdicarem da sua liberdade. Entendeu? O Estado, então, puta que pariu. O Estado só vai funcionar se as pessoas abdicarem das suas liberdades, tá vendo? O Oliveto só pode ser poderoso se as pessoas acreditarem. Mas isso em Hobbes. Agora a gente tá voltando pra Rousseau. E para o Rousseau, só pra gente terminar pro Rousseau, a propriedade privada era ruim. Porque isso perpetuava a desigualdade. Tá vendo que é tudo muito voltado para a população, para a prole, assim, prole muitos, entre aspas. Por isso que autores socialistas e anarquistas vão usar ele, entendeu? Para legitimizar os seus conceitos, porra. Beleza, finalmente, Maquiavel, realismo político. Essas são as duas outras matérias, né? O realismo político nasce com Maquiavel, por isso que eu coloquei tudo junto, deu pra entender? O que é o realismo político? É o conceito de que o governante só quer seguir ao governo dele, né? Ele só quer o bem para ele. O país, por exemplo, na democracia da ONU, né? Na diplomacia da ONU, desculpa, ele só quer defender os seus interesses. Entendeu? É esse o conceito de realismo político. Maquiavel. Maquiavel era um político, um cientista e um dramaturgo, né? Ele sempre tratava sobre o bem e o mal nas suas peças, nas suas obras, né? O que é o bem, o que é o mal. Ele sempre duvidava disso. Justamente por isso ele escreve O Príncipe. O Príncipe é um manual. O Príncipe é literalmente um manual de como o rei deve se comportar. Ele escreve isso para dar de presente para o filho do rei, né? Para a família Médici, né? Para o mais novo membro da mais novo membro, para quem fosse assumir o poder da família Médici. E ele faz isso justamente para ganhar influência, entendeu? Ele está seguindo seus próprios conceitos. Vamos explicar isso aqui calmamente. Como eu falei, o Príncipe, né, o livro que ele escreve, é literalmente um tutorial de como se manter no poder sem vírus Full HD 4K atualizado 1480. Deu pra entender? Ele ensina como se deve chegar no poder e se manter. Os principais conceitos de Maquiavel são: a política está acima da moral, ou seja, para se manter no poder, eu posso usar de ações imorais, entendeu? Eu posso matar pessoas, eu posso tran, tran, transgredir, meu Deus, eu posso ferir a moral popular. Tudo isso para se manter no poder, entendeu? Não importa os meios, só conseguir. Essa frase não é dele, mas se atribuíram a ele, tudo bem. Agora, o objetivo do governante é controlar o povo e se manter no poder. Ser extremamente habilidoso para poder se manter no poder. Ele diz: é preciso ser feroz como um leão e, quando necessário, ser astuto como uma raposa, entendeu? Ter inteligência e força. E aqui, justamente aqui, onde entra os dois principais conceitos de Maquiavel, que vai cair nessa prova. Na verdade, esses não são os dois principais conceitos, mas são o que você precisa saber. Que é a virtude ou virtude e a fortu ou fortuna. O que é cada um? A virtude é a inteligência, a capacidade que você tem de lidar com o acaso, entendeu? A capacidade que você tem de ver as opções ao seu redor e escolher uma. A virtude é basicamente a inteligência, a capacidade de lidar com as adversidades. Aqui, ó. Habilidade política, capacidade, inteligência, ousadia, força, astúcia, ser flexível, prudência política, entendeu? Uma inteligência enquanto você estiver no poder. Essa é virtude. O político precisa ser virtuoso. Não virtuoso de ser totalmente moralista, mas de ter essa virtude, de ter essa inteligência. Inteligência para quê? Para lidar com a fortuna. O que é fortuna? A fortuna é o acaso, aquilo que o governante não consegue controlar. Tá vendo? A força incontrolável. Uma oportunidade, uma porta aberta que o governante precisa saber explorar, entendeu? A fortuna é o acaso. Pensa na fortuna como o acaso. As circunstâncias externas, pode ser sorte ou azar, depende de quanto você for habilidoso para usar isso, entendeu?
perfeito, né? Esses conceitos são maravilhosos, eu adoro isso. Por isso que, para lidar com a fortuna, o governante precisa ter virtude. E o governante que tiver as duas coisas, ele vai estar feito, entendeu? Outras coisas importantes para falar do Maquiavel é que entre ser amado e ser temido, né? O melhor é ser os dois, né? Ser amado e temido, como um pai, né? Como você ama e teme o seu pai. Mas entre os dois é melhor você ser temido, porque o controle, quando você é temido, é mais rígido, entendeu? É mais controlável a pessoa que te teme do que te ama. Então, mas mesmo assim você não pode ser só temido, 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 temido. Porque senão isso leva ao ódio, que leva à revolução. Exemplo perfeito disso é a Revolução Francesa, né? Onde o monarca absolutista não dava nada para a população, não dava nada, deixava ela passar fome, né? As pessoas temiam ele, né, por causa do exército, mas não só por temer, né, mas por elas estarem passando fome. E justamente por isso ocorre uma revolução que muda a história do mundo, entendeu? Por isso que é importante dar um bombonzinho, dar uma afagada às vezes, entendeu? É pra entender? Belezinha, eu acho que a gente termina aqui. Ah, preparei uma questão aqui rapidinho, né? Questão de concurso, tudo para você ser aprovado nessa prova. O texto fala sobre a inteligência do monarca, entendeu? A inteligência do governante. O governante precisa ser inteligência. E justamente essa inteligência é sobre separar o que, que é moral e o que deveria ser moral, né? E o que deve ser feito na política. Maquiavel é conhecido por separar a moral da política. A política pode, se não deve ser imoral, entendeu? E a moral, foda-se, tá ligado? Para se manter no poder, o político pode ser imoral. Deu pra entender? Aqui, ó. E a alternativa que justamente fala disso é a primeira, letra A. A idealidade, que é da moral, né? A idealidade de o que, que deveria ser moral, o que, que o governante deveria fazer, entendeu? E a efetividade, para se manter no poder. Assim terminamos nossa aula aqui. Eu acho que ficou boa essa aula, pelo amor de Deus. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, sei lá, comenta aí no vídeo, dá um gostei, me manda uma mensagem lá. Qualquer coisa eu tô aqui. Valeu, pessoal.